Peraí, Beatriz. Você consegue falar, Beatriz? Se não conseguir, peraí que eu vou configurar. Talvez vocês estejam bloqueados. Peraí. Agora sim, tenta aí, por favor. Boa noite, professor. Não, eu estava levantando o braço justamente para chamar a atenção, para habilitar mesmo as coisas para gente. Ah, Tudo bem? Foi tudo bem de bem, e você? férias? Fui bem, graças a Deus. Deu pra, deu Tudo pra bem também. arejar um pouco a cabeça. Mas foi bom. E vocês? Passaram bem? Se cuidaram? Descansamos um pouquinho, né? É, Agora voltar ao agora é ritmo. Já hora. voltou, né? Pois é, agora é A hora. gente já voltou já num ritmo já frenético. Já tenta trabalho em grupo. Ai, que beleza. Mas que bom. Como vocês estão Já bem? começaram bem com a gente. Que bom que vocês estão bem. Fico muito feliz. E ó, tem que estar animada para começar o semestre, hein? Já, que você já disse, já começou, é verdade, já começou. Tá bom? Bom, gente, eu vou dispensar aquela parte de apresentação que a gente faz normalmente, mas essa aqui é uma continuação, então acho que a gente não precisa, acho que a gente pode pular essa etapa. Bom, é isso, estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida a respeito do andamento, podem me perguntar. Se quiser perguntar agora, perguntar depois, na medida que for lembrando, também fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está curioso para alguma coisa? Ou não? Professor, Oi, pode falar. vai continuar esse esquema da sua aula ser primeiro, da professora Eliane ser depois, que eu tinha escutado que ia ser talvez o contrário. Isso. Ia mudar. Mas aí, conversando com a Eliane, ela não achou problema eu continuar começando às 7. E aí, se não houver problema, em princípio eu começo, senão a gente troca. Vocês veem problema nisso? Ou não? Eu não, é só porque eu tinha escutado o contrário mesmo, por isso que eu só Não, queria confirmar. mas ia ser mesmo por uma questão só administrativa, minha mesmo, com outros cursos, entendeu? Por estar no mesmo dia, em mais de um curso. E aí a questão era comigo mesmo. E talvez houvesse essa necessidade, mas a gente conseguiu resolver. Acabou que, no primeiro momento, essa seria a estratégia, mas como não foi preciso, acho que acabou ficando isso. Acho que isso acabou reverberando. Só que aí, conversando com a professora Eliane, a gente não achou problema. Mas se não for atrapalhar de continuar, se você houver alguma sugestão, pode falar também. Assim, eu sou aberto, não sou. Tá? Vou até perguntar ao Alfredo se ele tá. De repente ele não está lembrando, não sei se que a gente ia manter. A gente realmente pensou em trocar para ajustar essa questão administrativa. Porque tem que ter um intervalo. Sendo francamente falando, tem que ter um intervalo em termos de administrativos, entendeu? E dependendo, não é ver esse intervalo do professor em sala de aula. É por isso que teve que mexer ajustar no meu planejamento. Por isso que talvez mudasse a ordem da coisa. Mas acabou que conseguiu fazer o intervalo existir sem causar danos. Tá bom? É, eu pensei porque você não trabalha lá no Campus Quinta hoje? Que eu lembro que ano passado tinha às vezes um problema que chegava meio atrasada, a gente atrasava a aula. Isso, isso. Eu vou conversar com o Alfredo sobre isso. A coisa, hoje eu começo, se for o caso, eu vou ver com ele, mas eu não estou mais no Campo Tinta, agora estou na sede. O bom disso é que quando tiver prática eu vou estar lá, já perto, né? Mas agora eu fico até às 6 na sede, tá? Então, para quem, só para atualizá-los onde é que eu estou, não estou mais no campus quintas-feiras à tarde, mas sim na sede. E aí, eram coisas administrativas mesmo, entendeu? De intervalo, essas coisas obrigatórias em termos de trabalhistas, né? Então, sendo bem franco com vocês. Mas eu vou perguntar a ele a respeito desse horário, se também tem alguma objeção. Porque, em princípio, eu e a Eliane acordamos assim. Vou conversar com ele também, porque, em princípio, ele concordou, mas eu não sei se teve alguma mudança, eu não estou sabendo, tá bom? Mas eu dou Não, um eu feedback acho no retorno. que não tem. Assim, eu não vejo nenhum problema, não. Acho que eles também não.
não vem nenhum problema, mas era essa questão de dar tempo de você chegar em casa, né, professor? Que é por isso que talvez eu pensei quando o professor Alfredo me contou, ele me contou tem um tempo já. Acho que se vocês falaram com ele que mudou, assim, voltou a ser o que era no passado, acho que ele esqueceu de me falar que a gente fala tanta coisa que tem pra ajustar Claro, agora. E aí a nossa cabeça fica mil, é tanta coisa pra falar que eu eu acho que sei às vezes como, ele como é esquece, isso. assim. Eu sei como é isso. Acredita que, gente, desculpa, eu tô aqui tomando tempo, mas a gente tá retornando, é mais light. Tá até gravando o que eu tô falando aqui de. Não tem problema, não, tô falando nada que não possa falar. É, eu tava tanto pensando nessa aula de hoje que eu tava trabalhando na segunda-feira à noite na sede e eu não trabalhava lá à tarde. Tô trabalhando lá agora, à tarde. E também saio às 6 horas. Acredito que eu vim correndo para casa para dar aula para vocês, só que não era para vocês. Esqueci que não era quinta. Então, com o tempo, a gente vai ficando meio louco, né? Assim, eu botei na cabeça que ia dar aula para vocês e saí correndo. Só que, na verdade, eu dou aula em outra instituição à noite. Ainda bem que é virtual. Imagina se eu tivesse de carro. Imagina que bagunça que ia ser. A sorte é que o mesmo computador que eu dou aula para vocês é o mesmo que eu dou para outra instituição. Porque eu jurava até pisar em casa que eu estava vindo para dar aula para vocês de segunda-feira. Podia jurar. Só que tinha uma outra turma me esperando. Quer dizer, nesse mesmo horário eu cheguei a atrasar, mas vim correndo para não atrasar. Só que não era vocês. Bom, hoje é, né? Hoje são vocês, na verdade. Então, É, só para. quinta-feira é a gente. Aí não tem como errar, Mas quinta-feira é a mas eu gente. achava que era quinta. A saudade bateu, Jana. Pois é. Eu botei, fixei na cabeça a aula de vocês e eu podia jurar que era quinta-feira e não segunda. Não sei por quê. Meu cérebro setou que era quinta. E eu vim já certo, biomedicina, biomedicina. Pô, daqui a pouco tem aula da biomedicina, botei isso na cabeça. Daqui a pouco vim para casa já correndo, saí da sede, que foi lá, tive que fazer a aula virtual de lá. E aí, a gente estava testando o equipamento e tal. Enfim, aí vim correndo e quando cheguei assim, em casa, é que eu me toquei que não era quinta. Bom, enfim, aí desfiz a confusão. Mas hoje é quinta. Então vamos lá. Mas eu te dou um retorno também, Beatriz, porque eu não conversei com o Alfredo essa semana, tá? Não sei se ele não me recomendou nada, então eu suponho que permanece, tá? Mas eu te digo, eu te dou um retorno. Hoje, a princípio, a gente combinou assim, como também a professora Liane não comentou nada comigo, eu imagino que não tem nenhuma recomendação. Em todo caso, eu te dou um retorno, tá bom? Em última análise, o que pode Tá acontecer é ótimo, por mim não tem inverter, problema. tá? Para mim, não muda muito, não. Tá bom? Eu já fico a noite toda para biomedicina, então não tem problema, não. Bom, gente, então dou um retorno para vocês em breve. Bom, espero que vocês estejam bem, a família de vocês. A gente já está nesse período difícil, mas espero que vocês estejam bem de verdade. Por aqui tudo bem, graças a Deus também. Estamos bem, em princípio. Hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. Nesse semestre, gente, a gente vai falar sobre os sistemas que a gente ainda não falou. No ano passado, tem aquela parte introdutória, bem introdutória da anatomia e da fisiologia. Depois vem a parte muscular, citou um pouco, generalidade daquilo que é importante para a biomedicina. Depois a parte da neuro, né? Ficou faltando alguma coisa? Vocês ficaram alguma coisa para trás? Ficaram com dificuldade no semestre passado? Não? Caso tenha alguma dificuldade, podem me falar, tá bom? Beleza. Mas caso tenha ficado com alguma dúvida, professor, senti falta disso lá que eu não entendi bem. Aquilo não ficou para trás, não, gente. Eu sou o mesmo professor, vocês são os mesmos alunos. E não tem problema nenhum em tirar dúvida de alguma coisa que tenha ficado para trás, ou até mesmo que você tenha lido e surgiu uma curiosidade. Então, eu só quero deixar vocês à vontade, tá bom? Porque não é um bloquinho fechado onde o que nós discutimos no semestre passado não se fala mais. Não é bem assim, não. Tá? Mas é óbvio que nós vamos dedicar tempo esse semestre para falar do sistema cardiorrespiratório, tá? Ou seja, tanto cardiovascular e respiratório. Hoje eu vou falar do cardiovascular, tá? Ou seja, vou falar do coração, né?
grandes vasos. Vou falar disso tudo. Hoje é uma parte mais estrutural, ou seja, uma aula mais anatômica do que fisiológica. E na semana que vem é ciclo cardíaco, já estou adiantando ciclo cardíaco e eletrofisiologia cardíaca, quem quiser já estudar. Lá nós vamos falar sobre a parte mais fisiológica. Então hoje, basicamente, o objetivo da aula de hoje é identificar, conhecer a organização morfofuncional do coração, né, e do sistema cardiovascular como um todo, né? Identificar as câmaras cardíacas, o nome delas, né? Então a gente vai identificar essas estruturas, conhecer os principais vasos sanguíneos e distinguir também a diferença dos grupos de vasos sanguíneos, subtipos de vasos, né? Dos tipos e o que eles fazem. Tá? Então o objetivo é esse, diferenciar a artéria de veia, entender como funciona a ramificação arterial e venosa, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente fala sistema cardiovascular, a gente subentende, imagina o coração, todo mundo deve ter ouvido falar do coração, talvez não saiba qual é a forma dele exatamente, né? Mas já ouviu falar do coração? E o coração, junto com os vasos sanguíneos que vão funcionar como uma espécie de tubulação, né? Ou um cano, por exemplo, que leva água, os vasos vão ter esse mesmo papel, lógico que com uma complexidade maior do que um cano. Mas só que o intuito é esse, levar água para algum lugar. Os vasos vão levar não só água, né? Porque o sangue é rico em água, mas levar nutrientes, né? Levar, inclusive, proteínas, para levar uma série de coisas para o tecido, oxigênio, né? Então, isso que ele vai fazer. E remover produtos do metabolismo. Então, essa circulação é importante. Só que essa circulação associada ao coração forma o que a gente chama de sistema cardiovascular. Se eu falar anatomia do coração, eu estou falando só do coração. Coração e vaso da base. Estou falando só os corações e os vasos que estão na base do coração, que a gente vai entender que base é essa do coração. Se eu disser sistema cardiovascular, se eu falar circulação, eu subentendo todos os vasos que estão conectados, por onde eles passam. Se eu falar sistema cardiovascular, estou falando de algo mais amplo, de algo que está conectado, ou seja, coração e todos os vasos que estão ligados aí. Tudo bem por aí? Qualquer dúvida de conceito, me fala. Não pode interromper. Bom, e aí... Se eu ouvir o choro de bebê aí, é porque o meu filho é pequeno, tá? Vocês não se incomodem, não. Não tem nem como filtrar muito isso. Então, vamos lá mostrar uma imagem primeiro daquilo que a gente conhece como coração. Alguém sabe me dizer qual é a função do coração? Quem dá mais, quem dá menos? Pô, peraí, deixa eu te fazer o compartilhamento. Bombear o sangue, exatamente. A função do coração é bombear o sangue, gente. É uma bomba, ele é uma função mecânica. Imagina, aqui em Teresópolis tem muito morro, né? Porque é serra, tem muito morro. Para bombear água para cima do morro, você acha que, aliás, para a água chegar numa casa, não precisa ser morro, pode ser uma colina, pode ser qualquer coisa mais alta, é difícil de achar em Teresópolis, né? O próprio alto, né? É um morro. Não chega a ser colina, mas é um morro. Por exemplo, a água que está na várzea chega no alto simplesmente por chegar, sem ser bombeada? Vocês acham que isso é possível? Não. Exatamente. Boa, Luiz, boa, Marcelo. Exatamente. Não tem como. Por que não tem como? Porque existe um componente chamado gravidade. Agora, a água pode escoar do alto para a várzea, mas não da várzea para o alto, né? Por questão física. Bom, então como é que se faz para uma água chegar lá se for necessário bombear a água da várzea para o alto? É basicamente usar um sistema de bomba, de bombeamento.
onde você gasta energia elétrica, mas gasta, ou pode ser outro tipo de energia, para poder bombear, vencer essa gravidade. Tá bom? Então, esse é um fator. O coração vai fazer exatamente isso. Mas, Hugo, as pernas estão para baixo. Sim, mas nem sempre a gente está com as pernas abaixo do coração, né? Então, em todo caso, ele tem que fazer uma propulsão para esse sangue voltar e vencer a gravidade voltando, com propagação dessa onda mecânica. Então, por vezes você está deitado, mas não tem que continuar batendo para o fluxo ir para o cérebro e para o encéfalo, de modo geral. Você precisa contra a gravidade se você estiver em pé. Então, esse coração bombeia contra uma resistência, de certa forma, a gente pode dizer isso. A gente vai estudar mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Beleza, então vamos lá. Beleza. Gente, me dá um minutinho, gente, um minutinho, só para ajeitar o negócio aqui, peraí. Um minuto. Beleza, gente, vamos lá. Vamos projetar aqui o slide. Bom, então o coração, gente, a função dele é como bomba. E ele está presente na cavidade torácica. Então a gente está vendo aqui a imagem desenhada, né? Uma representação pictórica, né? Uma imagem de um cadáver, né? Desenhado, ou seja. E aí nós temos aqui um tórax. Nós temos o diafragma que separa o tórax da cavidade abdominal. E aí, basicamente, a gente consegue ver os pulmões e o coração bem no meio. Então, o coração, ele é um órgão, é um músculo especializado, um músculo cardíaco, né, estriado cardíaco. A gente tem 3 tipos de músculo: musculatura lisa, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. E o coração, ele é composto basicamente por músculo estriado cardíaco. Lógico que tem outras células, mas a essência dele é um músculo, é como funciona, é um músculo e funciona como tal. Bom, ele está presente na cavidade torácica, no mediastino, nessa região do centro, do tórax, ladeado basicamente por 2 pulmões, né, um de cada lado. Tá? O seu ápice está voltado para a esquerda e para baixo, e a sua base voltada para cima e para a direita. Professor, ápice para baixo? Já escutei um monte de gente falar que quer chegar no ápice da carreira. Gente, ápice, nesse caso aí, não só nesse caso, a palavra ápice significa ponta. Para onde essa ponta está virada, aí vai depender da gente, né? Mas quando você quer chegar no auge da carreira, você chega no auge, no topo da carreira, não no ápice dela, tá? Isso é um erro bem comum, tá? Terminológico, porque, inclusive etimológico, porque ápice significa ponta. Então o coração tem uma ponta, essa ponta está voltada para a esquerda e para baixo. Inclusive o coração ocupa um pouco mais o lado esquerdo do que o direito, se a gente comparar. Então, ele está mais no centro, parte dele está mais à esquerda e muito pouco à direita. Por isso que ele ocupa um espaço maior desse lado. Inclusive, quando a gente estudar sistema respiratório, a gente vai ver que esse pulmão esquerdo ele é um pouco menor por conta da presença do coração, que impede dele desenvolver tanto quanto o direito. Tá? Então, tem diferença entre esses 2 pulmões, mas esse é assunto de outra aula. Mas essa presença do lado esquerdo, inclusive, faz que a gente perceba melhor o batimento cardíaco
no centro para a esquerda, né? Então é comum de pensar que o coração está do lado esquerdo. Não, ele não está do lado esquerdo. Ele está no centro e está voltado para a esquerda, é diferente. Tá bom? Ele também repousa sobre o diafragma, o que é isso? Ele está apoiado no diafragma, assim como os pulmões. Ó. Então ele está apoiado aqui e está o coração em cima, repousando. O coração, deixa eu ver se tem aqui uma imagem que sumiu. Mas o coração, assim como outros órgãos, tem uma película em volta chamada de pericárdio. Deixa eu ver se consigo botar para vocês aqui. Só um minuto. Acho que tem uma imagem aqui boa. Abriu. É um outro slide. Peraí. Então ele está aqui, ó. Aqui uma outra imagem, essa imagem está melhor. Mostra o quê? O coração com os dois pulmões, né? Ladeando, o diafragma. Aqui as costelas foram cortadas, tá, gente? É uma importante. Isso é uma informação importante. As costelas que estavam aqui na frente foram removidas, por isso vocês conseguem enxergar dentro. Tá vendo que ele está aqui com uma película, então não dá para ver nada dentro? Porque é uma membrana que recobre ele. Isso a gente vai encontrar em muitos órgãos, formando por vezes uma cápsula, por vezes uma pleura. A gente vai encontrar esse revestimento. Se reparar que o pulmão também tem uma membrana, que a gente chama de pleura nesse caso aqui. Nesse caso aqui, ele forma uma espécie de saco, né? E que a gente chama essa membrana de pericárdio. Peri em volta, em torno de. Cardio, coração. Então, pericárdio é aquilo que está em volta, essa membrana que recobre o coração. Aí agora eu volto naquele outro slide que ele está melhor. Depois eu vou fazer um compêndio dessas imagens e mando para vocês. Peraí. Vou voltar. Assim. Então, eu vou pedir que se alguém quiser falar, gente, pode. Eu não consigo ver mensagem. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, é melhor falar, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estou projetando, não consigo ver. Então, basicamente, aqui está uma foto do coração. O pericárdio foi removido. Repara que você consegue ver detalhes desse músculo. Ó. Essas linhas. Tá bom? E aí, essas estrias, a gente consegue ver o quê? Um vaso importante aqui que a gente chama de tronco pulmonar, que vai ser subdividido. Daqui a pouco eu vou falar disso. E tem uma outra artéria importante que a gente chama de artéria aorta. Já vou falar de onde vem. A gente está vendo o coração com a ponta voltada para baixo e a base voltada para a direita e para cima. Se a gente for desenhar isso, de certa forma, tem tudo aqui menos um triângulo, né? O coração, de certa forma, está assim, ó. Tá? Onde o ápice está voltado para a esquerda e para baixo, e a base, como se a base de um triângulo, está voltada para cima e para a direita, voltada nesse sentido e nesse sentido. Né? A soma disso aqui é isso. Se a gente pensa assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ficou confuso. Se a gente desenhar um triângulo mais ou menos assim, você tem ele voltado assim, é isso? Para cá. E isso voltado para cá. Então, ó, ele está relativamente para baixo e para a esquerda. Aqui está para cima e para o lado. Se fosse só para o lado, seria isso aqui, né? Se fosse só para cima, seria isso, mas não é. Uma resultante para cá. Tá bom? Então, essa é a posição do coração. Se alguém tiver dúvida, me interrompa. E esse coração ele é nutrido por essas artérias, chamadas artérias coronárias, que são provenientes, né, saem, têm origem na artéria aorta. A coronária direita, a gente está vendo saindo daqui, ó, e a outra passa por trás dessa artéria que está aqui em azul e vem para cá. Artéria coronária esquerda.
E o sangue também vai ser drenado para essas veias, tá bom? Nesse caso aqui é interventricular, enfim, até desembocar num outro sistema que a gente vai ver, que é o mesmo sistema, outra área. Então aqui mostra o tronco pulmonar e a artéria aorta, um próximo do outro. Já já a gente vai entender de onde isso vem. Mas aqui a ideia dessa figura é mostrar a artéria coronária saindo, à esquerda e à direita. São elas que vão nutrir o coração. Então, por exemplo, se essas artérias não conseguirem levar sangue até o tecido infarta, morre, necrose. Tá? Vamos lá. O que aconteceu nessa figura? Olha para cá. Temos o coração, cujo ápice está voltado para a esquerda, para baixo, a base para cima e para a esquerda e para a direita. Foi feito um corte, ó, e abriu esse coração para você enxergar no interior dele, tá? Um corte um tanto oblíquo. O que a gente observa? O coração tem 4 câmaras cardíacas. Antes de mostrar aqui, vou voltar no bendito quadro branco. Supondo que o coração fosse um quadrado. Eita. Vou botar assim. E nós tivéssemos isso aqui. Tá meio torto aqui, gente, só você entender. A gente podia dividir ele em 4 câmaras. Tá? Desse lado nós temos o átrio direito. Desse lado nós temos o átrio esquerdo. Horrível, né? Vamos lá, vou botar aqui. Átrio direito. Esse espaço de cá é o átrio esquerdo. Estou botando do lado de fora, mas é pro lado de dentro. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então, isso aqui é o ventrículo direito, isso aqui é o ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, átrio direito. Como é que funciona? O átrio é aquele que recebe sangue, tá? Então o sangue vai chegar no átrio, depois vai passar para o ventrículo direito, depois vai sair. Uma outra parte do sangue vai chegar no átrio esquerdo, passa para o ventrículo direito, depois vai ser injetado. Repara que esses dois lados, eles não se comunicam. Isso aqui não se comunica com o lado de cá. Agora vamos tentar encontrar na peça anatômica essas 4 câmaras cardíacas, esses 4 espaços dentro do coração. Repara que o coração não é uma víscera, um órgão maciço, né? Ele é, até certo ponto, oco. Então, o que a gente observa? É importante entender esse corte. Houve um corte e abriu. Então, você está enxergando, é o mesmo coração, só que cortado ao meio. Então, a gente está observando o seguinte. Aqui é o ventrículo esquerdo, essa câmara maior, o ventrículo normalmente é maior, e o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, porque está do lado direito, e ventrículo esquerdo. Esquece um pouco essa imagem aqui. O que a gente tem aqui? Átrio esquerdo, olha, porque chega sangue aqui. Então, átrio é essa sala, esse hall de entrada, né? Então, onde recebe sangue para chegar no ventrículo. Professor, Oi? eu não tô vendo, não sei se é a minha internet, se isso tá geral ou se é a sua. Não tá vendo a imagem ou não tá vendo a seta? Não tô vendo nada. Tô vendo preto. Ué, mais Bia, É a alguém, minha? gente? eu Não, tô vendo. deixa. Falaram que é minha. Ah, tá. Podia ser a minha também. Mas se tem mais gente vendo, então não é minha, não. Eu não tô vendo também, não. Mas só pela tua voz já vi que deu. Ué, gente, eu tô vendo. Direitinho. Tudo normal. Deve. É, porque o Collaborate tem desses. Às vezes ele faz uma vítima assim que a plataforma fica instável com a gente. Aí não consegue Verdade. ver Eu direito. vou compartilhar de novo. Tirei agora, eu vou compartilhar. Mas teve alguém que falou que também não estava vendo, mas aí, só pela voz eu percebi que estava ruim. Ó.
Vê se tá vendo agora. Eu não consigo ler escrito, gente. Agora eu tô vendo. Beleza. Então que bom. Agora eu tô vendo também. Estão vendo a minha seta também? Mexendo? Sim, eu tô vendo. Ah, tá bom. Isso é importante. Então, olha só. Mais uma vez, o coração foi cortado ao meio. Dá pra ver aqui em cima. Ó. Então ele abriram esse coração para você ver dentro dele. E aí que a gente observa, primeiro que é um músculo, e segundo, tem um espaço aqui do lado direito do coração. Então é o chamado ventrículo direito. E tem uma câmara muito semelhante do lado de cá, que a gente chama de ventrículo esquerdo. Aqui em cima, nós temos o átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Ou seja, o sangue que entra aqui passa daqui para cá. Mas repara que tem uma parede no meio, que a gente chama de septo interventricular, que impede que o sangue que está do lado de cá passe para cá e o que está aqui passe para lá. Tá? A gente vai ver que ele é ejetado. Por exemplo, aqui, do lado esquerdo, a gente consegue ver o átrio, o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, o sangue que entra aqui, ele entra no átrio, passa para o ventrículo esquerdo e é ejetado, à medida que isso aqui contrai, empurra o sangue para cima e sai. O de cá vai sair para uma outra artéria, tá bom? Se a gente olhar para cá, ó, essa aqui é o espelho daqui e essa é o espelho de cá. Nessa figura, o átrio direito está um pouco escondido, mas ele está aqui, tá vendo aqui em cima? Ele está todo aqui atrás. Ó. É igual isso aqui, praticamente. Então, o átrio direito recebendo sangue. Esse sangue passa para o ventrículo direito. Tudo bem até aqui, gente? Agora, como funciona isso? O sangue que entra aqui, Hugo, ele passa direto do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo? Não. A gente vai ver que tem válvulas, e válvula, anatomicamente, é um conjunto de válvulas, tá? Entre o átrio e o ventrículo existe válvula, tá? E elas servem o quê? Assim como uma válvula da torneira, que impede da água sair, controla o fluxo de água, essa aqui é uma válvula, é mais do que uma válvula, e ela impede, ela regula, na verdade, o fluxo de sangue, que eventualmente chega no átrio, para ele não passar direto para cá, essa válvula está fechada. Então, hora ela fecha, hora ela abre. A mesma coisa do lado direito. E elas têm nome. Então, só para tentar elucidar um pouquinho aqui. Peraí. Então, normalmente, como é que funciona isso? Nós temos... Acho que assim fica melhor. Nós temos aqui um esqueminha, né? Mostrando as 4 câmaras, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Essa abertura aqui permite que o sangue passe daqui para cá e daqui para cá, mas nunca daqui para lá, nem daqui para lá. Bom, e aí nós temos entre eles, dizendo uma outra cor, cinza. Nós temos válvulas. Essas válvulas, como eu falei, ora elas estão fechadas, ora elas se abrem. Quando elas se abrem nesse sentido e permite que o sangue passe. Se ela continuar fechada, o sangue bate e volta. Então, para o sangue passar, ela tem que abrir, aí o sangue passa. Ok, gente? Depois a gente vai ver como isso funciona, por que ela abre, por que não abre. Nesse momento é importante entender a função, onde está localizada e a função básica. Por estar localizada entre o átrio e o ventrículo,
ela é chamada de válvula átrio-ventricular, direita e esquerda, tá? Bom, a direita, ela tem 3 cúspides, 3 partes, e por isso é chamada de tricúspide. Então, se você pensar assim, de forma geral, qual o nome dela? De forma geral, elas são válvulas átrio-ventriculares. Mas qual que é a tricúspide? A que tem 3 cúspides, tá? Se eu falar aqui vocês todos são alunos, mas nem todo mundo é igual. Estão identificados todos como alunos, certo? Mas cada um tem um nome, cada um tem a mesma coisa, a válvula. Elas são válvulas, exercem função de válvula, mas tem nomes específicos. Então, bom, que nome específico é esse? Basicamente, para que elas estão aqui separando o átrio do ventrículo, se elas se abrirem, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Daqui para cá, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, é a tricúspide. Mas por que ela é tricúspide? Vamos olhar aqui. Ó. Isso é um corte de cima. Você cortou metade do coração. Então está olhando o coração por cima. Essa aqui é a parte anterior. Aqui está o tronco pulmonar e a aorta. Repara o seguinte, isso aqui é a válvula direita. Lembra que você está olhando por cima. Isso aqui é a parte da frente, a parte anterior. Isso aqui é a parte de trás, a parte posterior. Então a gente observa uma cúspide, 2, 3 cúspides. Olha a de cá, tem 3? Não, a de cá só tem 2 cúspides. Então, essa é chamada de tricúspide. E essa pode ser chamada de bicúspide. Embora ela seja muito famosa, tem outro nome muito mais famoso. A bicúspide, que é a válvula atrioventricular esquerda, ela é conhecida como válvula mitral. Válvula mitral. Por quê? Essa válvula aqui, ó. Aqui abriram o ventrículo esquerdo, que tem essa parede mais grossa, mais espessa, e a gente observa que a válvula mitral só tem 2 cúspides, ó. E aí, se você virar isso aqui para baixo, isso aqui para cima, o cara que descreveu essa estrutura pela primeira vez, ele deu o nome de mitral. Alguém sabe por quê? Onde vem esse nome? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém, me deixaram sozinho, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Já viram? Parece um chapéu, né, do Papa. Isso chama-se mitra. A pessoa que viu achou que isso aqui... Só que aqui está em pé, né? Ó, aqui está em pé. O que eles acharam é o seguinte, pô, parece com a mitra de um Papa. Então chamaram de mitral. Então, só por isso ela tem esse nome. Tá? Se a gente pegar o quadrão aqui, ela ali, na forma que você viu, ela estava assim, ó. Estava assim. Com as cordas assim. Aí tem outras cordas. Enfim. Então, a pessoa achou que isso parecia a mitra do Papa. Só que estava de lado. Então, só para você entender a origem desse nome. Então, uma é a válvula bicúspide ou mitral, porque você vai ouvir isso em laudo médico, válvula mitral, e não vai ouvir válvula bicúspide, é muito raro escutar esse nome, tá bom? Então, por isso que eu estou falando. E a outra é tricúspide mesmo, não tem um nome a mais por isso, é simplesmente tricúspide. Do lado de cá, nós temos a tricúspide, então, ó, ventrículo direito aberto, você está vendo a válvula. O átrio está aqui em cima, aqui o coração está meio deitado, né? Então, o átrio está aqui em cima. E aí tem a válvula tricúspide aqui o ventrículo esquerdo.
Repare o seguinte, ó, o sangue entra aqui, passa, chega ao ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e é ejetado para essa artéria chamada tronco aórtico, tronco pulmonar, perdão. Repara que aqui tem outra válvula. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Antes, deixa eu voltar mais uma imagem. Repare o seguinte, aqui é o ventrículo direito e aqui é o ventrículo esquerdo. Repara que tem diferença na espessura da parede, ó, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Um é mais fino, o outro é mais grosso, mais espesso. Aqui é o septo já é espesso. Qual é a razão disso? Alguém sabe dizer? Alô? Alô? Me abandonaram? Jonathan acha que é porque precisa fazer mais força. Boa, Jonathan. Exatamente. Como ele tem que bombear para grande circulação, já vou falar disso, ele faz mais força. E aí, gente, é igual aquela pessoa que malha, outra que não malha, né? Quem malha lá, pega peso, fica fortinho. O outro que não malha vai ficar no básico. Tá? Não tudo é miocárdio. E assim como o músculo, se a gente fizer uma comparação com o músculo esquelético, se você der carga, aumentar a carga para ele, ele fica mais forte. Agora, se você não botar carga, ele não vai crescer muito, vai ficar ali pro básico do dia a dia, né? Então, se precisa puxar um peso mais forte, perdão, um peso mais pesado, algo mais pesado na verdade, melhor dizendo, aí talvez você não consiga, ou tenha dificuldade. O coração, a gente vai ver que o ventrículo esquerdo faz muito mais força do que o direito. Ele tem que gerar uma pressão muito maior. Por isso que ele é mais forte, digamos assim. Forte não é a melhor palavra, mas ele chama-se hipertrofia ventricular. Ele é um pouquinho mais espesso. Essa hipertrofia é natural. Algumas são patológicas. Então vamos andar. Aqui a gente olhou por cima. E a gente vê também que tem duas válvulas aqui no mesmo nível. Válvula semilunar. São válvulas semilunares, né? Essa aqui é a semilunar pulmonar, semilunar aórtica. Quais são essas? Essa aqui, ó. Essa aqui é pulmonar, porque tem pulmão aqui, Hugo? Não, é porque é o sangue. A gente vai ver que o sangue que chega do lado direito do coração, ele vai para os pulmões. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Ó, por exemplo, o sangue que chegou de todo o corpo, ele desemboca no átrio direito, essa câmara aqui em cima, depois passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito é ejetado pelo tronco pulmonar, que subdivide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. E uma vai para cada pulmão. Por que esse sangue que está aqui está azulado? Por que ele está indo para os pulmões, gente? Quem pode me ajudar? Ninguém? Deixa eu ver que alguém botou alguma coisa aqui. Oxigenação? Mais o quê? Deixa eu ver aqui. Para troca gasosa. Exatamente. Então, para ser oxigenado, vai ter troca gasosa, porque nos pulmões nós vamos remover o excesso de CO2, de dióxido de carbono, e vamos captar, digamos assim, inspirar mais oxigênio. Esse oxigênio vai passar dos pulmões para o sangue, e do sangue ele precisa retornar para o coração, porque o coração precisa bombear para a grande circulação. Então, o lado direito ele bombeia para o coração, para o pulmão, e é uma distância mais curta, e o lado esquerdo bombeia para todo o corpo. Deixa eu fechar aqui uma aba, porque não abre os dois PowerPoints junto. Por isso eu tenho que ficar abrindo e voltando, tá, gente? Porque o meu sistema, o Collaborate, só, no meu caso aqui pelo menos, só compartilha um slide de cada vez. Então vamos lá. Agora foi. Ó, se a gente reparar aqui, ó, nessa figura, a figura é muito boa para isso.
nós temos duas circulações básicas, gerais. Uma pequena e uma grande. A grande é o que a gente chama, é aquela que vai para todo o corpo. É o sangue que sai, os vasos, né, automaticamente, que levam esse sangue, né, que permitem a passagem do sangue, que vão conectar o coração a todo o corpo. Depois esse sangue, aqui é representativo, né? Volta de todo o corpo, volta para o coração. Esse aqui mostrando de cima, mostrando cabeça e pescoço. Então o sangue que foi lá para cima, ele é metabolizado, o gás, o oxigênio passa para o tecido, depois o CO2 passa para a corrente sanguínea, as veias, e aí volta, desemboca no átrio. Vai do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito o coração bombeia através do tronco pulmonar. O tronco pulmonar se divide em duas artérias, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. O nome é artéria pulmonar porque é uma artéria que leva sangue para os pulmões, então leva sangue para os pulmões, lá ocorre a hematose com H, com isso é o que? A troca gasosa, o CO2 é removido pelo sistema respiratório e o oxigênio inspirado passa para o sangue. Esse sangue agora oxigenado, ele volta para o coração, só que volta para o átrio esquerdo. E essas veias pulmonares aqui vão trazer sangue para o átrio esquerdo também. Então, esses dois, o sangue que vem do pulmão esquerdo e do pulmão direito, ele desemboca no átrio esquerdo. No átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. Então, do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. Depois é bombeado, passa por aqui, penetra a artéria aorta e vai para a cabeça e para todo o corpo, para a grande circulação. O que oferece mais resistência, por isso que ele faz mais força e mais forte. Tá bom? Então, nós temos duas circulações, uma grande e uma pequena. Por que pequena? Porque do ventrículo direito para os pulmões, ele retornando para o coração, é uma distância muito curta. Então é chamada de pequena circulação. Então a pequena circulação é coração, pulmão, pulmão, coração. Já a grande circulação é coração, ou seja, o lado esquerdo do coração, esse ventrículo esquerdo, para todo o corpo e do corpo para o coração. Beleza, gente? Até aqui. Foi. Esse sistema está sempre preenchido por sangue, tá, gente? Não tem nunca nada vazio. É que à medida que o coração injeta, ele vai empurrando, digamos assim, o sangue, ele vai se propagando, essa onda mecânica se propaga e vai empurrando esse sangue para frente, tá? Então, nunca, em situações normais, você está lá com um vaso aberto, sem nada dentro, tá? Isso normalmente não é o que acontece. Vamos lá. Pode falar. Pode falar, Beatriz. Professor, no ensino médio, não sei se essa informação é certa ou não, mas a minha professora de biologia falava que tinha dois nomes, um para a artéria que leva o sangue, né, para a parte superior do corpo, e outro nome para que levava para a parte inferior do corpo. Não, não. Cada uma tem um nome, né? Cada ramificação dessa vai gerar um nome diferente. Isso é fato. Mas é o mesmo tipo de vaso sanguíneo. Não sei se é isso que ela quis dizer. Não sei, tá? Mas a questão é. Eu também não sei, eu não entendi muito bem na época, não, mas. Os Tirando a nomes, dúvida. se ela estava se referindo aos nomes, os nomes são diferentes, óbvio. Mas assim, não é que um vai levar para a parte de baixo do corpo para cima, não. Na verdade, você tem, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o sistema arterial, as artérias, quando a gente fala em vaso sanguíneo, é que eu vou chegar lá. Quando a gente fala em vaso sanguíneo, é um termo genérico para falar tanto de artéria quanto veias, que são coisas parecidas, mas não são iguais. As duas coisas são vasos sanguíneos, mas têm suas diferenças. A artéria vai ser aquela que vai levar o sangue do coração, de modo geral, a sua maior parte ela faz isso,
ela leva sangue rico em oxigênio para todo o tecido do corpo. E ela vai se ramificando, igual os galhos de uma árvore, tá? Até ficar microscopicamente, ou seja, se tornar uma estrutura capilar onde você não enxerga a olho nu. Ela vai do macroscópico ao microscópio. Vocês vão ver também não é isto, tá? Então, o capilar, por exemplo, não é visto no olho nu. Tamanho, justamente porque ela vai se ramificando. A veia também tem estruturas microscópicas e macroscópicas. Só que a veia, normalmente, ela drena, vocês entendem quando eu falo drenar? Recolhe aquele sangue que está no tecido que foi metabolizado e devolve para o coração. Isso vai acontecer em geral na grande circulação. Na pequena é que a coisa se inverte um pouquinho. Mas eu não vou falar disso agora não. Deixa por enquanto com esse conceito. Eu vou falar da exceção agora. Tá bom? Que é uma exceção. Você não vai confundir. Então vamos lá. Opa. Vamos lá. Onde a gente parou aqui? Essa figura, acho que não adianta muito. Mostra as válvulas fechadas. Essa aqui. Então, só recapitulando. Essa aqui mostra uma imagem representativa mostrando o seguinte: o sangue que está chegando em azul aqui é um sangue que é rico em CO2. Então, ele tem um tom mais escuro. A gente fala muito azulado, né, porque ele é mais escuro, não um vermelho vivo. Mas por quê? Ele não tem oxigênio? Claro que tem. Né, mas ele está pobre, ele está rico em CO2, na verdade. E aí, por que depois ele fica vermelho? Porque ele vai para os pulmões, lá no pulmão há a troca gasosa, a hematose, o sangue, o CO2 é removido em grande parte do sangue, ainda fica CO2 no sangue, só que agora ele é enriquecido com oxigênio, então dá um tom avermelhado ao sangue. Por isso que tem diferença, tá? Outra coisa interessante, olha esse quadrinho aqui. Esse quadrinho é um esquema, tá? Não é anatômico, estrutural, mas você entender como funciona o circuito. Bom, aqui está representado o coração. O lado direito, o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui a artéria aorta, que sai do coração, vai para todo o corpo. E aqui o tronco pulmonar, que gera a artéria pulmonar, levando para os pulmões. Aqui está o desenho do pulmão. Tá? Repara que isso aqui não é anatômico, porque o pulmão está do lado do coração, certo? Isso aqui é um esquema. Só para a gente ver como é que funciona esse fluxo. Primeiro, repara o seguinte: assim como uma rede de canos que voltam, toda essa rede aqui está conectada, de forma que sempre volta para quem? Para o coração. Sai daqui, ramifica, vai para vários lugares, mas no final das contas volta para o coração. Então isso aqui é um sistema que funciona dinamicamente e ciclicamente. Tá? Por que aqui está azul e aqui está mais avermelhado? Porque é para dizer que aqui é sangue rico em oxigênio. Tudo que você está vendo aqui, basicamente, com exceção da parte pulmonar, que é uma exceção, todo o resto você vai ter o quê? A artéria levando sangue rico em oxigênio. E veia recolhendo, transportando sangue rico em CO2. Então, recapitulando, vamos supor, quando o sangue é ejetado, ou seja, vocês tiram esse sangue do coração, ele é ejetado, expulso do coração, ele passa, digamos, pela artéria aorta e pode seguir vários caminhos. Um deles, por exemplo, é ir para a cabeça. Então, uma parte dele vai para a cabeça, outra desce. Essa sobe, por exemplo, e chega lá na cabeça. Chega na cabeça, para você nutrir o tecido, até aqui no momento... Professor, Oi? você tá passando a setinha no slide? Tô. É porque eu não tô vendo a setinha, não. Tá, deixa eu botar aqui o laser pointer, de repente melhora. Tá vendo agora? Agora eu tô. Obrigada. Beleza. Nada que isso. Vamos lá. Então, vamos supor, o sangue foi ejetado, saiu pela aorta, ele pode tomar vários caminhos, certo? Vários caminhos. E vai tomar, ele vai se espalhar, né? Porque está tudo preenchido com sangue, vai empurrando o sangue para frente. Mas vamos lá. Vamos supor que fosse essa bolinha vermelha. Ele foi,
Aí resolveu lá para a cabeça. Enquanto ele tiver nessas artérias de grande calibre, principalmente macroscopicamente falando, ainda esses nutrientes, o oxigênio não passa para o tecido. Ele está sendo só simplesmente transportado. Aí ela vai se ramificando, vai ficando pequenininha. Aqui mostra vários capilares. São estruturas microscópicas. E aqui no nível do tecido é que vai passar o gás, os nutrientes vão passar para o tecido e o produto do metabolismo vai voltar para cá. O sangue está rico em CO2, adquire um tom azulado e retorna para o coração. Vai retornando, vai retornando. Daqui ele vai para os pulmões, é reoxigenado, volta para o coração e, de novo, é injetado. Foi? Entenderam isso, gente? Bom, vamos lá. Qual é a diferença básica entre artéria e vena? Vocês vão ver se vão detalhar isto, mas os dois são vasos sanguíneos, como eu falava. Só que você tem, inclusive eles são muito parecidos, mas de modo geral, a artéria tem uma parede mais espessa, tá? De músculo, musculatura lisa, não é estriada esquelética não, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a veia também tem. Só que ela não é tão espessa. A espessura não é igual. Se a gente pegar na vênula, por exemplo, olha aqui quanto musculatura tem na arteríola. A arteríola é um sistema importante. A arteríola é uma ramificação da artéria. Antes de fazer isso aqui, deixa eu mostrar um quadro em branco. Só para a gente entender uma coisa. Vamos supor que a artéria aqui começou com a aorta. É uma artéria de grande calibre. À medida que ela se ramifica, ela gera um vaso menor. Tá vendo? Esse já é menor que esse. Daqui a pouco ela vai se ramificar. Já ficou menor do que aqui, não ficou? E aí vamos ramificar. Eita. Tá entendendo a ideia aqui, gente? Só para te mostrar, que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais desenhar aqui. Porque vai ficar muito pequeno. Então vamos botar aqui. Isso aqui a gente consegue ver macroscopicamente falando. Então a arteríola, a gente vai ver que a arteríola é uma ramificação, uma continuação da artéria. Só que é menor. E tem composições um pouco diferentes, mas é só uma questão de desenvolvimento. Mas todas têm as mesmas túnicas, digamos assim, as mesmas propriedades. Só que essa aqui, por estar num sistema de resistência maior, ela tem mais músculo. Estrutura lisa em volta. Mas à medida que você for ramificando, vai chegar um momento que vai ficar microscópico. E aí é a hora que chega os capilares. E aí depois dessa parte microscópica, né, que é invisível a olho nu, o sangue, aqui vamos botar aqui o tecido, né? Essa parte aqui é o tecido, vou botar aqui um T de tecido. Aqui tem vários capilares que estão invisíveis. Depois, esses capilares, eles vão se transformar em vênulas, e a vênula, a gente já consegue ver a vênula saindo. Aí outra vênula. Aí essas vênulas vão se juntar e vão formando veias maiores. A outra que está aqui embaixo também vai se juntar, formando veias maiores, até voltar para o coração. Foi? Entenderam a ideia da ramificação? E por que vai ficar no microscópio?
Peraí. Beleza. Vamos lá. Isso aqui eu não quero que vocês analisem agora não, a fisiologia disso aqui não. Só quero que você olhe aqui para cima. Vendo que começa maior a aorta, tá vendo? Ela vai se ramificar. Você tem as arteríolas. As arteríolas vão se ramificar mais ainda, formando os capilares bem pequenininhos. Esses capilares aqui que acontece a troca gasosa. Não é a troca gasosa lá no pulmão, não. O pulmão também acontece da mesma maneira, tem que se ramificar até capilar pulmonar, tá? Mas aqui no tecido do corpo inteiro, dando esses exemplos. Então, cada tecido vai ter seus capilares. Por exemplo, o músculo esquelético tem. Então, se aqui fosse o músculo esquelético, seria o capilar do músculo esquelético. Aí o oxigênio passa para o músculo e o CO2 passa do músculo para o capilar. E aí dá esse tom azulado e esse sangue retorna pelas vênulas, tá vendo? Que são veias menores, por isso vênulas. Depois vão formar uma veia cava. É um tipo de veia, a veia mais calibrosa. E aí retorna para o coração. Só para você entender a ramificação. Aqui nós temos a arteríola, que ela também vai se tornando microscópica, a certo ponto, você não enxerga mais a olho nu, e aí chega a nível capilar. Esses aqui são os capilares. E ele tem fenestras que permitem, alguns são mais fenestrados, abertura. Eu digo fenestra, tem aberturas, né? Ou poros. Alguns órgãos têm mais do que outros. Por exemplo, no fígado você tem espaços maiores e outros são mais apertados. Por exemplo, no cérebro nós temos um capilar que é mais estreito. Isso dificulta a passagem, né? É importante para ser mais seletivo. Mas o fato é, o sangue que chegou ao nível capilar, aqui ele passa, o oxigênio passa para o tecido e o CO2 passa para o capilar. E o sangue se direciona para a vênula, depois para a veia e depois para o coração. Por isso que aqui está ficando azul, por causa do tom azulado. Esse capilar, não vou entrar muito no assunto porque é da histologia, mas só para a gente ter uma ideia, os capilares podem ser porosos, podem ser fenestrados, de sinusoide, fenestrado ou contínuo. Tá? Todos eles têm que ter algum tipo de abertura para poder permitir que o gás se difunda para o tecido. E do tecido para cá. Tá bom? Vou botar um pouco para cá. Voltando para o coração, para gente encerrar essa parte, só para te lembrar que nós temos grandes vasos na base. Deixa eu ver se aqui é a melhor figura. Para gente encerrar, vou mostrar mais uma vez o coração e os grandes vasos na base. Até que tudo bem, gente? Quero que eu repita alguma coisa? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, também escondidinho aqui. Ventrículo esquerdo. É isso? E aqui o septo interventricular. A artéria que sai do ventrículo direito, que permite que o sangue saia do ventrículo direito, o sangue vai passar por aqui. Né? Primeiro, o sangue chega ao átrio direito por duas veias calibrosas, bem grandes, um calibre grande, que é a veia cava inferior, que traz a maior parte do sangue dos membros inferiores, da cavidade abdominal, tudo isso, e a veia cava superior traz o sangue dos membros superiores, da cabeça, do pescoço. E o sangue desemboca, chega ao átrio direito, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai sair do ventrículo direito pelo tronco pulmonar, que é uma artéria calibrosa que subdivide em duas, a artéria pulmonar
esquerda e artéria pulmonar direita, que está passando aqui por trás. Está chegando aqui. E já no ventrículo esquerdo, esse sangue que foi para o pulmão volta pela veia pulmonar, pelas veias pulmonares, e depois sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e vai para todo o corpo. Ok? Então repara que o sangue sempre sai do coração por meio de uma artéria conectada ao ventrículo. Aqui é uma artéria que vai para o pulmão, chamada de tronco pulmonar. Ela tem esse nome só porque ela é mais calibrosa, é como se fosse o tronco de uma árvore, que dá ramos. Nesse caso aqui é chamado tronco pulmonar. E a outra artéria é a artéria aorta. Então, aqui a gente entra na exceção. Em geral, a gente assume que a artéria transporta sangue rico em oxigênio, esse sangue tom avermelhado. E veia transporta sangue venoso, rico em CO2. Não foi isso que eu falei? E qual é a exceção? A única exceção é justamente a circulação entre o pulmão e o coração. Porque olha só, o sangue que está indo para os pulmões, ele está saindo aqui, ó, é rico em CO2, está azul, mas está saindo por uma artéria. Então a artéria está transportando um sangue rico, nesse momento aqui, em CO2 e não em oxigênio. Aqui não, aqui está certinho. Ó, a aorta está transportando sangue rico em oxigênio. E essa aqui, que são veias pulmonares, elas estão trazendo sangue dos pulmões rico em oxigênio. Está invertido aqui. Então aqui é o único momento onde veia transporta sangue rico em oxigênio e artéria sangue rico em CO2. É a única exceção. Tá? No adulto, pelo menos. Aqui é um raio-x de tórax. Não sei se todo mundo já viu um exame de tórax, um pH de tórax. O que você está vendo em preto é a presença de ar, porque basicamente não absorve radiação. Então fica mais escuro. Já a estrutura óssea e a estrutura mole, em maior ou menor grau, elas absorvem radiação, então fica esbranquiçados. Então aqui a gente tem a clavícula do indivíduo, tem aqui a coluna torácica, dá para ver algumas aqui, o coração, ó, aqui voltado para a esquerda, para baixo. Isso você está vendo aqui em formato de cúpula, aqui em formato de cúpula, é o diafragma. Então aqui o coração. Repara também que ele ocupa um pouquinho do lado direito, mas é bem pouco. Está mais no centro, que ocupa mais do lado esquerdo. O que você está vendo em preto são os pulmões que estão cheios de ar e por isso estão na cor preta. Isso aqui. Bom, esse esquema aqui ele acaba resumindo muito o que a gente falou. A gente tem um coração, e o coração saindo aqui, por exemplo, aqui o tronco pulmonar está aqui, mas a ideia é mostrar a rede arterial. O sangue é bombeado pela aorta e aqui ele vai se espalhar para o membro superior, para o braço esquerdo, para o braço direito. Não só o braço, né? Para o membro superior direito, membro superior esquerdo, vai para a cabeça, se ramificando, vai para o abdômen, com as vísceras abdominais, vai para o membro inferior, para a pelve, para o membro inferior, tudo a partir do coração, e vai bombeando esse sangue adiante. À medida que chega no tecido, por exemplo, o sangue retorna pelas veias, que estão representadas em azul, e vão chegando ao coração. Então vem lá da mão, desemboca no coração. Da outra mão, desemboca no coração. Das vísceras abdominais, chega na veia cava inferior e desemboca no coração. Então, só mostrando mais uma vez. Um coração visto por trás. Então, o ápice está voltado para a direita. Mas é que você está olhando para... Ele não está voltado para a direita, é que você está olhando o indivíduo por trás. Então, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então, você está olhando por trás. Não dá para ver essa divisão entre átrio direito e átrio esquerdo, ó, dividido bem aqui. Que tem as veias pulmonares que trazem sangue dos pulmões. E aqui é a veia cava inferior e veia cava superior, que levam sangue para o átrio direito. A divisão deles está bem justamente aqui, ó. Isso é átrio direito, isso aqui.
isso aqui é átrio esquerdo. Se a gente separar no meio aqui, nós teremos o ventrículo direito, que a gente chama de VD, e aqui o ventrículo esquerdo. Perdão, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ventrículo direito e átrio direito. Aqui mostrando as artérias que vão levar sangue, inclusive a artéria braquial, né? Quando a gente fala de pressão arterial, a gente fala da medição que tem na artéria braquial, que é mais comum. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. É importante entender, nesse momento, que a artéria vai se ramificar. Deixa eu botar aquela imagem lá. Aqui, ó. Vão gerar várias outras artérias, até gerar arteríola e gerar capilar. Isso aqui parecem duas pessoas diferentes, mas isso aqui está tudo junto. A artéria anda sempre acompanhada da veia. Elas andam muito juntas. Tá? Então, não existe separação. Só para terminar, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo através da artéria aorta e seus ramos arteriais. Já que o sangue que chega ao coração, ele precisa ser bombeado para os pulmões, e para isso ele passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito passa para o tronco pulmonar, que subdivide, né, dá dois ramos, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Repara que a artéria pulmonar aqui não vê nessa parte, porque ela está passando por trás, está escondida aqui. Vão levar sangue para o coração. Esse sangue vai ser vai ocorrer a hematose, vai ser enriquecido com oxigênio e volta para o coração através das veias pulmonares, duas de cada lado. Ok, gente? Alguma dúvida? Não? Bom, beleza, gente. A gente vai parando por aqui. O que eu sugiro, né? Que a gente revise o que a gente viu hoje. Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém escreveu. Para que serve pericárdio? O pericárdio tem proteção, tem várias funções. Lembra lá da meninge no encéfalo? Não é exatamente a mesma função, mas é comum você ter órgãos que tem uma espécie de membrana em volta, tá? Então, o pericárdio, ele também tem um quê de proteção, tem um quê de revestimento, inclusive de funcional também, para permitir o bom funcionamento do coração. Então, por exemplo, o miocárdio ali dentro, que é o miocárdio, a gente fala miocárdio, a gente está falando do coração, mio é músculo, cardio, coração. O coração, o músculo, o músculo do coração, miocárdio. O pericárdio não faz parte do miocárdio, ele é pericárdio. O miocárdio é o próprio músculo do coração. Então, uma coisa é miocárdio, outra coisa é pericárdio. O pericárdio, basicamente, ele não vai contrair, ele protege, ele tem até camadas, vocês provavelmente vão ver na histo, mas ele não tem um espaço chamado espaço pericárdio ali dentro, entre as películas, as folhas do pericárdio, tá? Então, o pericárdio ele forma um espaço que é maior do que o coração, porque quando o coração contrai, faz esse movimento, ele permite dar espaço para o coração ter esse tipo de deslizamento, sem ter muito atrito, tá? Então, é um revestimento até comum de ser encontrado. Fala, Tatiele. Pode Professor, inflamar o pericárdio. eu tenho uma dúvida, meio que curiosidade, mas só que eu não sei como que eu coloco isso. Não tem aquela expressão coração de atleta? Isso é um distúrbio, isso é uma doença, isso é uma adaptação, isso tem prejuízo? O que é isso? Coração de atleta enquanto ele é capaz de bombear mais sangue, é isso?
Não, eu vi na internet uma expressão, uma pessoa normal que não é um atleta, mas tem isso. Não sei se é uma adaptação que o corpo sofreu, sei lá, alguma coisa assim. Não é um atleta É, mesmo de verdade, assim, uma pessoa se que. for, se for o que eu estou pensando, pode ser relacionado a uma alteração da estrutura do coração, ou seja, às vezes fica maior, só que aí é patológico. Porque o atleta, se for o que eu estou pensando, o atleta, sabe aquela parede do músculo do ventrículo esquerdo, que eu falei que é mais grossa, mais espessa? No atleta, ela é mais espessa ainda. Então, o coração do atleta, o cara é atleta mesmo, estou falando de gente que joga bola sábado à noite e fala que é atleta, não. Sendo o cara que faz regularmente alta intensidade. E essas pessoas desenvolvem uma parede muscular mais espessa. Com isso, esse coração é mais forte. É mais forte. Então, esse é um dos aspectos. Então, ele não precisa bater muitas vezes por minuto. Inclusive, às vezes o batimento do atleta é até mais baixo. Justamente porque ele ejeta muito. Quando eu digo ejetar, ele expulsa muito sangue a cada batimento. Esse aspecto batimento é até assunto da próxima aula. Quem quiser olhar, o assunto vai ser ciclo cardíaco, a gente vai estudar as fases, as etapas onde o sangue passa pelo coração e eletro, vai ser um assunto denso, a gente vai começar às 7 mesmo, eletrofisiologia cardíaca, falando de como esse músculo contrai. Quer dizer, falando da parte da contrai, não que a gente já viu isso, mas ainda vamos ver também. Mas o que eu vou me ater é no circuito mostrando que o coração ele tem um automatismo, tem fibras especializadas que fazem com que ele bata mesmo sem o sistema nervoso. Ele não vai se regular sozinho, mas capaz de bater sozinho ele é. Tem um automatismo cardíaco, é isso que a gente vai ver também. Diga aí, Ashley. Professor, o que acontece com as pessoas que têm arritmia cardíaca? A arritmia, a gente vai ver que o coração ele bate num ritmo próprio. Então, por exemplo, ele contrai e relaxa. À medida que ele contrai e relaxa, promove sons de fechamento das válvulas que fazem com que a gente tenha esse som que é tum, tá, tum, tá, tum, tá. Isso tem que ter um ritmo. O que acontece é que às vezes existem contrações no meio disso. Ou às vezes ele demora a contrair. É tum, tá, tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá. É o cara que acha que vai no grupo de amigos, acha que toca algum instrumento e bagunça tudo, né? Faz uma farofada na dele, não tem ritmo. É igual que você tá batendo palma, aí o outro vai bater palma e bate fora do ritmo. É o coração de alguém que tem arritmia. A arritmia é um nome mais geral para dizer que o coração está batendo fora do ritmo normal. Ele até tem um ritmo, mas em alguns momentos ele perde o compasso. Tanto é que se isso for grave, pode causar problema, a pessoa pode até ter uma parada cardiorrespiratória. Só que aí, nesses casos mais graves, se coloca o quê? Um marca-passo para ditar o ritmo. Como, na verdade, o mecanismo pelo qual o coração tem um ritmo, já é assunto da próxima aula, quando eu falar desse automatismo cardíaco relacionado à eletrofisiologia cardíaca. Tá bom? Mas a gente pode entender que ele tem um ritmo próprio. Se ele foge do ritmo, ele tem uma arritmia, a de negação. Arritmo, fora do ritmo. Tá bom? Alguém mais, gente? Então, o que eu falei hoje, Professor, pode falar. faltou você me responder da parte na condição patológica daquela do coração de atleta. Você explicou só o coração normal do atleta. Não, então, se for o que eu estou entendendo como coração de atleta, é porque pode ter um crescimento do coração, porém sem ser um atleta. Isso é patológico. E dependendo desse crescimento, não É isso significa que ele está com mesmo, mais força. é isso que eu estou Ele, perguntando. então, aí chama de, se for isso, é cardiomegalia. Igual megalomaníaco, né? O cara tem essa mania de grandeza. Então, esse megalia significa, esse sufixo designa, na verdade,
um aumento do coração. Então, cardiomegalia é um coração grande. Só que às vezes você tem um coração grande, mas ele é fraco. Então, às vezes é grande, mas é fraco, não adianta nada. Então, não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque o coração não está dando conta. Ou ele pode ser grande e dar conta do ritmo, né? Às vezes ele só acusa o golpe quando você submete a exercício intenso. Às vezes o exercício está tão intenso que ele não aguenta. Mas, às vezes, para andar, fazer as coisas de vida diária, faz. Tá? É só para dizer que tamanho não é funcionalmente não é documento. Não dá para dizer que só porque é grande o coração ele vai funcionar muito bem. Não, depende. Tá? Não sei se eu te respondi agora. Agora sim. Obrigada. Sem problema. Então tá bom, gente. Qualquer coisa, estou aí. Semana que vem o assunto é esse, é ciclo cardíaco. Isso você vai encontrar no livro de fisiologia. A parte de hoje, você encontra no livro de anatomia. Na parte de anatomia do coração, anatomia cardiovascular. Tá? Mesmo a parte funcional que eu comentei, isso o livro de anatomia traz, esse aspecto funcional. Já, até o livro do Tortora, até se vocês tiverem acesso, ele é um livro bom. Tem na biblioteca. Ele é anatomia e fisiologia ao mesmo tempo. Então, isso seja uma boa dica. Em todo caso, para quem tiver acesso ao livro de fisiologia, as próximas aulas você encontra no livro de fisiologia, não no de anato. Então, de hoje você encontra no livro de anato. Já nas próximas é fisiologia pura. Tá bom? Ou seja, funcionamento. Detalhe, mecanismo. Ok? Então tá bom, gente. Você tem aula com a professora Eliane, mas dá tempo de vocês se levantarem um pouquinho. Né, tomar um ar. E Beatriz, eu te dou um retorno quanto à organização, mas em princípio estava assim, tá? Porque eu vou conversar e ver se a gente permanece dessa maneira mesmo. De repente tem alguma coisa que eu não saiba, mas acho difícil. Não, porque foi recente, mas eu vou ver como é que tá essa disposição aí, tá bom? E eu retorno para você. Aí você avisa o pessoal, mas em princípio sou eu o primeiro. Repete o livro? Sim, claro. Tortora. É anatomia e fisiologia. Deixa eu ver aqui na internet, rapidinho. Eu só não sei qual edição que tem lá, tá? De repente vocês encontram aí alguma. Peraí. Peraí. Ele é um bom livro que mistura as duas coisas que a gente vai estudar esse semestre. Então acho que vale a pena. Ou conseguir o e-book, não sei. A própria instituição tem livros também online. Talvez você não precise nem adquirir, né? Tem lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o livro. Isso é importante vocês verem com o Alfredo e ver o responsável técnico, né, para isso, porque não tem nem como ajudar vocês com isso. Tá? Porque é uma questão de senha e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo aí, gente? Esse livro branco aqui. Não necessariamente ele vai ser branco, tá? Ele tem. Acho que essa aqui tá até outra cor. Tá? Tem essa versão aqui. Só que essa aqui é só anatomia humana, tá vendo? Acho que tem as duas na biblioteca. O ideal é que seja anatomia e fisiologia. O que acontece? Um livro que contempla as duas coisas, que fala das duas coisas, é óbvio que se você, por exemplo, se deparar com a seguinte situação: poxa, eu queria saber mais da anatomia, esse livro está falando um pouco sobre anatomia. O que você vai fazer? Você vai pegar um livro só de anatomia. Ah, está falando um pouco sobre a fisiologia. O que eu vou fazer? Pegar um livro só de fisiologia. Tá bom?